Boa noite a todos e a todas e a todos. Então, hoje eu estou aqui fazendo umas leituras sobre filosofia e eu levantei algumas questões assim para poder responder, né? Vamos esperar que a galera chegue para a gente poder fazer esse café filosófico, para a gente poder fazer essa noite mais cheia de conhecimento, mais cheia de saber, mais cheia de informação. Eu estou trazendo hoje aqui um pouco sobre o pensamento do livro Teoria do Conhecimento, né? Esse livro eu acho interessante porque, assim, ele fala sobre a perspectiva do conhecimento através de vários filósofos dentro da história. Eu estou mais fascinado e fissurado exatamente no capítulo ligado ao pensamento de Aristóteles, que é considerado um filósofo pré-socrático, né? Que vem antes de Sócrates, e que tem um pensamento bem interessante e curioso em relação à teoria do conhecimento, a educação, enfim. E aí, para a gente começar, a pergunta que lanço inicialmente, através do que a gente vai tentar conversar aqui, né, é a seguinte: sobre a possibilidade do conhecimento, né? Possibilidade do conhecimento. Dentro da possibilidade do conhecimento, eu acredito no relativismo e no subjetivismo, né? Possibilidade do conhecimento. Concordo com o relativismo ou subjetivismo. Dentro das leituras, para fazer uma resposta dessa pergunta, eu encontrei um trecho aqui de Sócrates, né? Eu gostaria de poder compartilhar com vocês para a gente poder aqui debater e ver como é que a gente responde essa pergunta, né? Quanto à possibilidade do conhecimento, concordas com as teorias do relativismo e subjetivismo? Justifique. Então, assim, quando Sócrates, né, que teve como discípulo Platão, né, que às vezes a gente não sabe, na verdade, quem o pensamento socrático-platônico ele acaba se misturando e se tornando o mesmo, né? Então a gente percebe aí que a gente não sabe o que seria a teoria de Platão, o que seria a teoria de Sócrates. Até mesmo porque em uma das obras de Sócrates, aliás, de Platão, né? Existe uma das obras dele em que Sócrates fala das teorias de Platão, não é? E depois Platão fala das teorias de Sócrates como se fosse dele. Então você não distingue de quem é quem a teoria. Relativismo e subjetivismo. Subjetivismo. Então, assim, encontra-se o mesmo enigma do universo e da vida em face da poesia, da religião e da filosofia. Todas elas pretendem resolver este estigma, dar uma interpretação da realidade.
forjar uma concepção do universo. O que as distingue é a origem desta concepção. Enquanto que a concepção filosófica do universo brota do conhecimento racional, veja, o conhecimento do universo brota do conhecimento racional. O conhecimento do universo brota do conhecimento racional. Certo? A origem da concepção religiosa do mesmo está na fé religiosa. Então, ele fala aqui sobre concepção universal, né? Boa noite, Daniel Arruda. Seja muito bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente está aqui debatendo um pouco sobre Aristóteles. Você conhece ele? Então, Aristóteles, a gente está tentando responder uma pergunta aqui sobre a concordância entre relativismo e subjetivismo. Então, e aí, Daniel, a gente percebe o que Aristóteles ele faz que era um pré-socrático, né? Veio antes de Sócrates. Ele dizia assim: esse livro é a teoria do conhecimento, tá? Numa perspectiva de vários filósofos. E aí a gente está abordando o filósofo Aristóteles. Ele diz assim: todas elas pretendem resolver um enigma, dar uma interpretação sobre a realidade. Então, o conhecimento ele busca decifrar o enigma sobre o que é a existência, o que é o real, a vida à nossa volta, né? Que é um mundo sensível que a gente sente e toca, que é diferente do mundo inteligível, que é o que a gente pensa e que é abstrato, né? Então, quando ele diz assim, resolver um enigma, dar uma interpretação da realidade, forjar uma concepção do universo, forjar, veja. Porque será possível traduzir o universo? Né? Curioso. Né? Então ele diz assim, o que as distingue é a origem desta concepção. Enquanto com a concepção filosófica do universo brota do conhecimento racional, né? Porque, nossa, pensamento Henrique Sobral, boa noite, bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente está levantando questões e debates acerca. Olá, tudo bem? Então, a gente está falando aqui um pouco sobre... Estava fazendo umas leituras aqui sobre filosofia. Aristóteles, conhece? Vamos tomar esse café agora. Café filosófico. E depois a gente faz um presencial, com certeza. E aí, quando se fala em conhecimento, se fala sobre uma interpretação da realidade. Né? E aí se busca e se pretende resolver esse enigma do que é a realidade, do que é a vida, do que é a existência. Né? E aí ele entra dentro de uma perspectiva Aristóteles. Você está conseguindo me ouvir bem? Como é que está o som aí, minha gente? Eu estou falando baixo, estou falando alto? Então, ele diz assim, a
A concepção filosófica do universo brota de um conhecimento racional, claro. Por que será que é racional? Será possível vivenciar o universo na sua plenitude e amplidão, não é? Só a nível realmente inteligível, né? Do pensamento, da cognição, da abstração, é que a gente pode, então, se torna um pensamento racional, pensamento sobre a concepção do universo, né? E aí, em contrapartida, Aristóteles coloca, né, a origem do conhecimento religioso, que é a concepção religiosa, que também é um tipo de explicação sobre a existência. Existem vários tipos de conhecimento, né? E aí ele diz que essa concepção religiosa do mesmo está na fé religiosa. Então, não se pode explicar, não se pode comprovar, não se pode mensurar, não se pode... É uma questão de crença. É uma fé cega, né? Você tem que acreditar porque você acredita e simplesmente acredita. E aí você pode acreditar em qualquer coisa, né? Você pode acreditar em qualquer coisa. Boa noite, Grupo Esquina 1 Oficial. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. A gente está debatendo sobre Aristóteles e ele está falando aqui sobre a interpretação do mundo, né? Como sendo uma concepção racional, uma filosofia, um conhecimento racional. Em contrapartida, ele fala do conhecimento religioso, a concepção religiosa, dentro de uma perspectiva da fé. Porque você só precisa crer, não precisa pensar. Precisa acreditar cegamente, né? Que a gente não tem como comprovar como a ciência que busca fazer uma mensuração, que tem um objetivo, que tem uma metodologia, que tem coleta de dados, não é? Considerações finais, e que tem todo tipo de embasamento teórico e estudos que vão comprovar aquela tese ali de uma maneira racional, a partir da retórica, da dialética, do pensamento racional, né? Mas a fé não, a fé é uma coisa simplesmente, existem tantas religiões, né? Somos ateus sempre, porque diante de tantas religiões que existem, a gente vai ser ateu de alguma religião, de uma forma ou de outra, né? Boa noite, flor da lua, sagrado, feminino, filosófico. Salve! THC Antunes entrou. Querido, estou fazendo aqui um café filosófico sobre Aristóteles hoje. Então a gente vai falar. Que alegria ter você. Olha aí, estamos de volta. Você está me devendo uma live. Entra aí ao vivo comigo para a gente debater Aristóteles aqui agora. Tenho que responder essa questão aqui. A pergunta é a seguinte. Eu estou com o pensamento de Aristóteles aqui e tenho que responder a seguinte questão sobre a possibilidade do conhecimento. E aí Aristóteles propõe duas perspectivas de saber, né, e de conhecimento, que é sobre relativismo e subjetivismo. Cadê? THC, violência. Olha!
Olha aí, a gente está recebendo a ilustre visita do meu querido amigo, Olá, tudo bem? meu querido amigo, salve, salve. Ninguém conseguindo me ver? Estão conseguindo me ver? Mas estou conseguindo lhe ouvir, É, ouvir? Tá conseguindo ouvir também? estou conseguindo lhe sentir. Uou, Nossa, que papo legal. aristotélico, gostasse, não foi? Vamos Aí sim, debater. eu gostei muito da questão que você levantou, desse mundo duplo, né, que a gente vive, entre o mundo das ideias, né, que, claro, vem de Platão, mas Aristóteles acaba bebendo, né, dessa fonte, né, É, e que, o, e que acaba convergindo com esse mundo físico e mais racional, né? Mas que é uma linha muito tênue, né? existe uma pequena diferença só entre o pensamento de Sócrates com Aristóteles em relação, porque Sócrates faz uma separação da mente e do corpo, né? Ah, Já explica por quê. Aristóteles não, para ele não existe essa distinção, mas assim, é bem sutil. A, a pergunta que eu estou tentando responder sobre Aristóteles é a seguinte: dentro da possibilidade do conhecimento, eu não sei se tu já chegasse a ouvir, se eu já tinha Hum, falado quando tu entrou, a questão sim, da teoria do relativismo e do subjetivismo. sim, entendi. É, na verdade, uma questão, ela toca a outra também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente lida assim com a relatividade das coisas terem muitas variáveis, no meu entendimento, assim, né, e do pouco que eu conheço da filosofia, para a subjetividade que aí, ao meu ver, assim, ela está muito ligada com o particular, né? O que a gente entendeu daquilo que chegou até nós, né? Sim, sim, exatamente. São coisas que são codependentes, né? A gente às vezes imagina uma coisa que é separada, mas às vezes a ilusão é a separação, na verdade, né? Tá tudo muito unido e que acaba dependendo, né, do outro, sendo relativo ou sendo uma forma subjetiva daquilo, de eu interpretar aquilo também, né? A partir do momento que Aristóteles ele faz um comentário sobre a questão do conhecimento como uma Uhum. forma de responder ou resolver um enigma sobre o que é a realidade, o que é a existência. Então, de que maneira eu posso responder o que é a concepção de universo? O que seria o universo? E aí ele afirma que essa concepção de universo é uma concepção filosófica do conhecimento racional. Porque será que é Sim. possível a gente codificar o universo, né? Olha. Então, pode falar. Não estou escutando, apenas me. Né? Então ele diz assim que essa questão do enigma sobre a realidade, sobre forjar uma concepção do universo, está no campo do racional, porque não está no campo do sensível, da experiência que a gente vai poder, nossa, dentro da amplitude do universo, você conseguir vivenciar o universo como? Então, só no Hum, mundo inteligível, que é o mundo das ideias, dos pensamentos, né, da cognição. Aí, em sim. contrapartida, ele fala sobre a questão do pensamento religioso. Ele diz que, Ah, em contrapartida desse pensamento racional sobre a explicação da vida, da realidade, do universo, que é racional, ele fala de um pensamento religioso que está no campo da fé. E se sim. está no campo da fé,
eu não posso, é uma questão apenas de acreditar cegamente, porque eu não posso provar. Compreendi. Acho que eu peguei uma fé cega, né? Entendendo da essa minha... perspectiva você consegue enxergar aí algo de relativismo e subjetivismo? Com certeza. Você, entrando nos pormenores, assim, acabou até me dando um estalo sobre a filosofia abordada, né? Aristóteles falou que tem uma visão, assim, né, eu vou usar uma palavra que é... Sabe quando eu tenho um fluxo e daí existe uma bifurcação, mas melhor ainda, é uma dicotomia, sabe? E eu entendo que o pensador, nossa, de períodos muito antigos, né? Ele já tocava em pontos assim que hoje em dia a gente, né, nem estaria aqui fazendo essa live se não fosse tão importante e ao mesmo tempo banal, até, sabe? Porque eu acredito que a gente acaba caindo assim no automático e tenha parado de refletir sobre essas questões, né? Que, como você falou, o racional ele está muito ligado, enraizado no plano físico, né? E que ele depende realmente desse universo, né? Material. E que a gente toca, né? A gente traz muita coisa à materialidade também, né? Como você bem sabe. A gente manifesta, né, o nosso pensamento, a gente busca lá no interior, que seria aquilo que você quis dizer com você também, mas o filósofo, né? Sim, Agora, a gente... Aristóteles. Eu vejo sim que ele quis assim, fazer a gente pensar que a fé realmente ela está no campo do invisível. Se a gente for assim, cru, né, na nossa análise. Porém, a nossa mente, nosso espírito, né, para quem acredita, a nossa alma, que a gente ele depende desse mundo que está mais subjetivo da fé, né, que é aquilo que eu creio, são minhas crenças, né, aquilo que eu não tenho como provar, mas é aquilo que eu sinto, né, que não... Eu acredito assim, de novo, que é uma ilusão da separação, sabe, porque são duas coisas que são codependentes. E que se não fosse a fé, né, que a gente chama de fé, mas que seria esse pensamento, né, essa mentalização, a gente não conseguiria trazer para esse mundo, sabe? Aí que eu vejo que a subjetividade é o que nos torna únicos, sabe? Você entendeu, né? Realmente Sim. é isso aí. Porque quando ele fala da questão da fé, que é uma coisa pessoal, individual, né? Que é não deixa de ser algo subjetivo, porque é uma fé cega, que não pode ser comprovada, que não pode ser mensurada. Que você acredita que aquilo é uma revelação divina de um Deus que você acredita que está fora desse plano físico, que é o mundo sensível, onde a gente ouve, vê, toca, sente cheiro, e um mundo do além, o além-mundo, que é o metafísico, né? Então, fora do campo sensorial da gente, que é o sensível, e o inteligível é o pensamento cognitivo, é a razão, e é o que ele fala sobre a questão do universo. Aí ele entra aqui nessa perspectiva de que o princípio de que precede e que define o seu espírito é a vivência dos valores religiosos. Sim. A experiência de Deus. Por isso, enquanto que a concepção filosófica do universo pretende ter valor universal,
e ser susceptível de uma demonstração racional, Hum, a uhum. aceitação da concepção religiosa do universo depende de modo decisivo de fatores subjetivos. Cara, tu é foda, porque tu sacou do nada, assim. E a pergunta é, da questão, mais uma vez levantando para a gente não esquecer, sobre a possibilidade do conhecimento, concorda com o relativismo e subjetivismo? Explique. Essa foi uma pergunta que eu achei aqui que eu estou querendo Então, responder. interessantíssimo, né? Não é? Possibilidade de conhecimento. Tem da possibilidade. Tem o outro aqui que é a origem do conhecimento dentro Hum, da perspectiva da racionalidade, do racionalismo também, que também se mistura com o que a gente está falando. sim. É, Posso. Só um ponto que para mim por favor, eu acho que tem a ver. aqui é É um que. diálogo, rapaz, não é monólogo. Ah, legal. Quem veio dar a É que palestra eu aqui vejo. foi você, diga Ah, aí. não, imagina. Eu vejo como a mente do pensador em questão é tão ponderada a ponto de, assim, mesmo que ele pertencendo a essa classe mais racional, ainda ele não está nem defendendo e nem criticando, ele está sendo, assim, incisivo, né? Que pensador você? Como assim? Parte racional, né, que é a filosofia aristotélica, no caso, a gente tem até a aristocracia, relembrando, né, que se baseia nos valores dele, que tem Exatamente. muito essa questão cartesiana, eu diria, né, de assim ter o A mais B igual a C. Mas, enfim, como eu quis dizer que ele é ponderado, porque no fundo ele quis dizer que a fé, o pensamento religioso, ele não pode ser julgado, porque você não tem a experiência da pessoa para você, né, afirmar ou negar, né, aquilo. Mas veja, você entende que nós somos sempre ateus de Hum. alguma religião. Porque diante de tantas religiões, Sim, você é ateu. Eu sou ateu. de outras religiões. Entendo. Porque não existe uma hierarquia religiosa, não existe uma supremacia religiosa. Se fala muito do cristianismo enquanto Graças a Deus, hegemônica. Ah, perdoe a piada. como é? Quis dizer, graças a Deus, perdoe a piada de que. Não, tem que ver. Mas o que eu estou dizendo é, diante de centenas de milhões, né, de tribos, de países, de cara, na verdade é cega. Você não precisa de comprovação nenhuma. Você entende, é considerado como um conhecimento revelado, Sim, que caiu assim, que foi um Deus, né? E sim. cada religião vai ter uma perspectiva. Então, isso realmente é subjetivo, né? Aí, Uhum. quando ele E fala, pode falar. aí, aí que tá, é subjetivo, mas não é inválido, né? Ele Não, tá de ligado jeito ao. nenhum. De jeito nenhum. Por Uhum. isso, Não, eu acho que é importante. por isso que o Pode. respeito a todas as religiões. E Aham, também a nenhuma religião. isso é importante. Eu assim, Ela dentro dentro da minha formação, assim, inclusive até com as pessoas mais familiares possíveis, sabe? Se eu vejo alguém criticar algum comportamento religioso, assim, alguma atividade, assim, né, ligada à fé, eu sempre vou confrontar a pessoa com tentar chocar ela com a realidade, sabe? Falar assim que, ah,
se você está falando isso, então você tem que olhar esse outro lado também, né? Que a gente às vezes ignora porque se torna quase que como se fala aqui no Brasil, né? Que a religião é o futebol, né? Eu vejo muito isso, que se escolhem times e se tem uma batalha, não sei, algum ranking também, não sei, mas o fato é que não deveria existir assim essa disputa, porque são visões diferentes, mas não quer dizer que são visões erradas, né? É como eu desenhar um 6 aqui na tela. Você está do outro lado, você vai ler um 9. E não que eu esteja certo, né? Você não. Mas faz a gente pensar, né? Que se existe um lado, e que lado, né? E eu acho que depende da cultura, depende dos costumes, depende do país, da época. Então, cada povo tem a sua forma de transcendência, de lidar com o que é sagrado, do que é divino, da sua forma, da sua maneira. Então, isso está dentro da cultura, está dentro da identidade, está dentro dos costumes daquela pessoa. Eu só fico Sim. assim um pouco chocado. Eu fui visitar uma aldeia indígena e 90% era evangélico. 90%. Eu fiquei chocado. Assim. Que é uma religião Pelo menos. belíssima, né? Uma Uhum. religião belíssima, que a natureza que é o próprio Deus, Tupã, Cultura, os seres né? encantados, aquela coisa toda a cultura, todos os rituais, mas são evangélicos. Pois é. Eu ia dizer que pelo menos. Nossa, o pessoal vai me castigar aí, velho. Mas pelo menos do nosso papo, não sei se você lembra o primeiro que a gente falou sobre a, a cristianização, na verdade, catolização, né? Se eu puder falar É, de alguma forma assim, indígena, pelo menos agora eles são protestantes, no caso que você me contou que. aí você está sendo sarcástico agora. Mas eu entendi, eu saquei, porque na colonização houve realmente os jesuítas, né? A gente até se conheceu falando de Darcy Ribeiro, aquela coisa toda. E agora a gente está numa Invasão barra descobrimento. Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente, ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Então, que é o candomblé, né? Mesmo diante de tanta dor, né? Essa é a música de Caetano. Então, assim, ele dá continuidade Yorubá, dizendo assim, né? A cultura. Yorubá, exatamente. Axé. Que aí ele entra, né? Ojo, o Bahia lá e via. Ojo, o Bahia. Xangô, manda chamar. Ô, Bataláguia. Mamãe Oxum chora lágrima, alegria. Pétala de Emanjá. Yansan, Iaiá. Ojo, o Bahia lá e via. Ojo, o Bahia, Oba, quem é ateu, ele termina com essa frase. Quem é ateu e viu milagres como eu. Enfim. Olha. E eu vejo assim como esses artistas da MPB, pelo menos antigos, tentavam trazer o orgulho, né, para esse lado, assim, para essa fé, né, que é tão, assim, não só ela, né, mas como você estava falando da cultura indígena, as religiões de matriz africana também sofrem muito as perseguições, a tentativa né, de
deslegitimação, né? E que, enfim, né, a gente que tá por dentro da espiritualidade, a gente sabe que não, a gente tem que deixar de julgar, né, de olhar com olhar de crítica, né, quando a gente não tem a experiência realmente, né, Sim. para sentir E, aquilo, né, porque eu vejo assim que eu posso não conhecer muito, né, da religião que você citou, de Candomblé, mas eu vejo como as músicas, os cânticos, sabe, os chamados pontos, né, são muito, assim, profundamente tocantes, na verdade, assim, né, são palavras que a gente pode desconhecer um pouco, mas que, se for no cerne da palavra, com certeza tem um significado, uma significância, né, para quem canta, tanto para quem ouve, né, para quem compôs, e por que não para quem foi homenageado, né? exatamente, exatamente. Aí, assim, essa perspectiva que aí entra dentro de várias religiões que a gente precisa também respeitar, mas a gente sabe que Uhum. existe uma rivalidade aí entre a religião cristã, ela quer ser, ela é hegemônica, na verdade, infelizmente, né? Ela tem um poder muito forte ainda Bom, no pensamento, na cultura, no comportamento das pessoas no mundo, que chega a ser até nocivo isso, né? Porque não está trabalhando a espiritualidade, mas a manipulação. Aí eu acho que isso é meio complicado. Mas, mas pode continuar. Depois só quero complementar. não, mas assim, e aí ele, não, é melhor você complementar. Diga lá. Uhum. Não, eu só queria, assim, já que você levantou essa questão do que existe, né, uma rixa ou algo assim que se foi criando com o tempo de preconceito realmente, né, tanto dos dois lados, como também, assim, uma polarização, eu vejo assim, né, quando deveria ser complementar, né, assim, até para fato de reparação histórica, né, do tanto que foi sofrido e do tanto que ainda se sofre e se quer esquecer porque se, né, se como se você me permite outro filósofo de outra época, né, acabou já citando que quando a gente esquece de um fato, a gente está sendo forçado a repetir, na verdade, aquilo, né? Não lembro agora quem, mas seriam, em outras palavras, isso, sabe? Interessante, interessante. Da memória, né? Para que você não repita novamente o mesmo Ou, sim. erro, né? Se não me engano, foi Nietzsche, parece que falou isso, que é a nação que... Ah, não, um povo que não gosta de história, ele está fadado a, assim, a ser explorado, é isso? Exatamente. Exatamente. Uhum. É, eu acho que foi Nietzsche mesmo. Eu acho que foi Nietzsche. Agora, Pois é. aí, quando ele fala nessa questão aqui do o acesso a ela, no caso, ao que é subjetivo ou dado como subjetivo, né? Hum. Ele diz assim: o acesso a ela não está no conhecimento universal válido, mas sim na experiência pessoal, subjetiva, Sim. nas vivências religiosas. Existe, pois, uma diferença essencial entre a concepção religiosa do universo e a filosófica, Sim. e a filosófica, que é a Hum. racional. Né? Uma que é a fé cega, que não se comprova, e a filosófica, que é a racional, enfim. E, por último, entre a religião e a filosofia. Aí, a filosofia
filosofia também é essencialmente distinta da arte. Aí ele já entra aqui em outra perspectiva aqui. Mas aí eu estou entendendo, vê se tu acha se é isso mesmo. Veja se você concorda comigo. Que essa coisa aqui do... Cadê? Essa coisa aqui do racionalismo e do subjetivismo. Então vai entrar dentro da perspectiva que a pergunta é: você concorda com o relativismo, com a teoria do relativismo e com a teoria do subjetivismo? Explique. Aí sobre a do subjetivismo, eu pergunto a você: você concorda, Antunes? Me explique. Vamos lá. Então, assim, ao meu ver, é uma questão até chega a ser engraçado, sabe? Porque a própria questão, ela se autorresponde, eu acredito, né? Porque imagina que a gente tem um ponto no meio de algo, assim, só um ponto. Não... E daí teria um círculo em volta. Imagine você. Será que os dois se tocam? Ou será que os dois estão um dentro do outro? O subjetivo e o relativo. Subjetivo e o relativo. Nossa, você aí foi profundo, viu? Você tá... Pois é, porque eu não consigo, assim, eu dar um parecer, porque para mim é muito nítido, sabe? Porque se algo ele é relativo, ele é relativo ao quê? A algo. Esse algo esse algo, ele é o que para você? É o que para mim? É algo subjetivo. Até algo, mesmo se tratando de uma coisa só, sabe? O uso que eu dou para ele é subjetivo. Só que até esse uso é relativo ao quê? A este algo? Não? Sabe? Não, faz sentido, faz sentido. Sabe? Por isso que é muito simples para mim, sabe? A questão de a gente vive quase seriam mais dimensões, né? Que a gente conhece, 4 até então, mas são possibilidades infinitas, né? Assim, de se explicar, mas também de observar, sabe? Acima de tudo. Então, essa seria a minha resposta, que na verdade a resposta está na questão, que se algo é relativo, também é subjetivo, mas se algo é subjetivo, também é relativo. E você, o que pensa sobre? Você tá muito filósofo. Desculpa, tá? Poeta das ruas. Mas, assim, que bom debater com uma pessoa assim. Mas, As conversas são muito produtivas. Ontem, assim, uma amiga minha que ela tá na live, ela falou que ela não entendeu o lance do relativo. Acho que ela não estava no começo, é porque a gente estava debatendo sobre a questão de Aristóteles, que é aquele pensador grego, sabe, da Grécia Antiga, no caso, né? E que ele levanta essa questão do mundo relativo, que está mais ligado a racional, né? Que é relativo, algo é relativo a algo que é material, né? Não só dinheiro, mas né, algo físico, enfim. Mas também do subjetivo, que ele liga muito ao pensamento religioso, sabe? Porque é subjetivo não no sentido de não existir, mas no sentido que cada um dá o seu próprio significado, sabe?
E daí a gente está meio que tentando unir essas duas pontas que parecem soltas, né? Mas que, ao meu ver, não estão. É só que é um laço, né? É um nó, não sei, depende muito de nós. Exatamente, muito bem explicado, Antônio. É porque, assim, quando ele continua aqui dizendo assim, a filosofia parece entrar na vizinhança da ciência. E efetivamente existe uma afinidade entre a filosofia e a ciência, Uhum. né? Ao contrário da religião, que, de um certo modo, existe a ciência das religiões, né? Que vem exatamente para que se acabe com preconceito em relação e se conheça todas as religiões de uma forma geral. Mas ele coloca filosofia e ciência dentro da mesma panela, na medida em que ambas assentam na mesma função do espírito humano, ou seja, no pensamento. Então, filosofia Uhum. e ciência está dentro do pensamento. Porém, ambas se distinguem, como já dissemos, pelo seu objeto. Enquanto que as ciências especiais têm por objeto parcelas da realidade, Uhum. a filosofia dirige-se ao seu conjunto. Olha para ele. Entendo. O que é que você vê Nossa, sobre parcelas da realidade e seu conjunto? Porém, ambas se distinguem, como já dissemos, pelo seu objeto, enquanto que as ciências especiais têm por objeto parcelas da realidade, ou seja, partes da realidade, como se entendo. Fragmentos. as analisadas em parte. A filosofia dirige-se ao seu conjunto, ao todo. Né? A parte... Sim, é uma visão ampla, né? Oi? É uma visão ampla, né? O que é que você entendeu? Poxa, eu entendi que o pensador Aristóteles, desde o começo, com essas questões que ele vinha levantando, que a gente abordou, eu já entendi que a filosofia, para ele, é como se fosse um meio de se chegar à verdade. É como se fosse não, né? É, de fato, para o filósofo, né? Mas que também a religião em si, né, como é mais antiga, tem como se fosse a preponderância ou predominância, assim como seja como for, né? Que também é uma forma de se chegar até a verdade. Agora, entendo que para ele ter chegado nesse ponto de afirmar que a filosofia é um caminho mais fiel, é porque ele deve ter tentado percorrer esse caminho por meios, digamos assim, mais religiosos, mas que, de repente, ele foi até um pedaço e viu que não conseguiria até ali, sabe, chegar nas questões que lhe cabiam, sabe, que lhe chamavam, lhe diziam respeito, mas que eu entendo que ele foi muito feliz, sabe, em clarear essa questão que é tão obscura, sabe, eu entendo desde tempos imemoriáveis até os dias de hoje, né? Pois é. Quando ele fala aqui dessa parte como você colocou bem, né? A questão entra dentro da questão do subjetivismo e do universal.
do que é pessoal e do que é o todo, né? A parte e o todo, né? Então, quando ele entra aqui e diz assim, poderia, no entanto, pensar em aplicar o conceito de ciência à filosofia, bastaria distinguir entre ciência particular e ciência universal, e Nossa, chamar a esta última filosofia. Então, a ciência universal seria a nossa. filosofia, e a particular é a subjetiva, e é a fé. Encerrou hein, o debate. Se é que existia algum. Como é? Encerrou o debate, se é que existia algum. Porque se a ciência e a não ciência elas convivem, a gente tem um direito de escolha. Então, acho que fica muito a critério de cada um, né? E eu acho que você pode sim ter a fé, mas o problema é ter só a fé e não ter leituras sobre outras realidades, pensamentos e sobre a ciência e outros conhecimentos. Então, aí entra o fundamentalismo religioso, né? Quando você só tem um único ponto de vista sobre a existência, né? Quando você não passa a ler sobre sociologia, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre arte, sobre política, economia, a partir daí você vai ampliando seu leque e sua perspectiva e lugar de olhar. Eu posso estar olhando a partir do viés da sociologia, da economia, da arte ou da religião. Então, assim, são óticas, né? O problema é ficar só na religião. Porque tem religiões, inclusive, como a Testemunha de Jeová, que é proibido você entrar na universidade. Sabia? Nossa! Não. Você só pode terminar o ensino médio e aí você é banido da igreja se você tentar fazer uma universidade. Virou a tela. Ela virou a tela. Porque ela se decepcionou com o cristianismo e depois que leu Marx, ela entendeu que, enfim, a igreja, né? Que a gente tem que fazer uma separação entre a igreja, que é uma coisa, é uma empresa, é uma indústria, e a espiritualidade, que é realmente a filosofia religiosa. Isso. E a espiritualidade que está na religião, instituição, mas eu trabalho em espiritualidade. Sabe? Mas hoje ela é formada, concursada, mas os pais dela são todos, como você diz, ainda da igreja e ficam chamando ela direto para voltar. A pessoa tem que estar onde ela se sente feliz, bem, né? De repente, tem pessoas que concordam com isso, né? Tipo, não tem muito o que se faça, mas se a pessoa quer, ela pode, né? Agora, ela sofreu muito, ela entrou numa depressão, porque ela cresceu dentro da igreja, né? Ela acreditava muito naquilo. Toda uma vivência, né? Aí ela chega aos 30 anos de idade e é como se tivesse tirado o chão dela, assim. Mas eu virei para ela e disse: você preferia viver numa ilusão, num conto de fadas? Você preferia viver acreditando em Papai Noel, em
coelhinho da Páscoa, ou você preferia encarar a realidade como é? De que a igreja é mercenária, que os pastores só querem saber de dinheiro, que estão atrelados a empresas, a políticos, a banqueiros, e que mantém o sistema e a desigualdade social. É uma matrix, se for ver assim, o sistema religioso, ele... Nossa, tem muitas questões que acho que a gente vai ter que fazer até uma próxima live, de repente, com a bênção e a graça do universo, a gente poder estar vivo e bem até lá, poder debater com o pessoal essa questão mais de impeditivos, né, que de repente alguma religião ou alguma seita, assim, essa parte religiosa venha, assim, eu acho que se aproveitar até, sabe, numa fraqueza humana, né, que a gente sabe todo mundo passa, mas que cada um a sua forma, né, acredito, sim. Tem. Cadê? Aqui. Me diga aí seu tempo, viu? Que você. Eu não sei como é que tá aí. Você, que eu vejo suas lives, você trabalhando, você dando uns tapas, você comendo, você nos seus corre da vida. Tem E que viver, né, amigo? inclusive, É sobre. aí ele diz assim, ó, pronto, o que a gente estava falando, Aristóteles dizendo assim, mas não é justo subordinar a filosofia à ciência, Olha, como a um gênero mais elevado, e considerá-la desta forma como uma determinada espécie de ciência. Né? tem, Será criou que a toda uma... filosofia é uma espécie de ciência determinada? Olha, E aí, se for... Ah, se for, não, pode terminar. não, aí ele diz assim, né? A filosofia distingue-se de toda a ciência, Uhum. não só gradual, mas essencialmente. Olha só, as palavras que ele está usando, Carlos, me faz muito pensar assim na minha caminhada iniciática, sabe? Se é que me permite tocar assim numa questão mais delicada, mas que a questão de que ele usou de a filosofia como uma arte, como uma ciência, me faz assim enxergar como no hermetismo, sabe, dos escritos de Hermes Trismegisto, ele fala muito sobre as três partes da ciência universal, sabe, ou artes universais, que no fundo seriam um tripé assim de como que a gente chamaria de assim uma trindade, sabe? O primeiro eu tenho um pensamento, para mim tem um sentimento e depois ele se manifesta no corpo, certo? E esse ciclo ele se repete e é o que me fez lembrar assim dessa parte de Aristóteles falando sobre a filosofia acima do que a gente interpreta hoje, né? Que seria quase que uma escola de pensamento, né? Uma academia realmente, né? Como a gente trata de pensadores livres, né? Como podemos ver, para Aristóteles era quase que uma religião.
Aí a gente está fazendo um recorte do pensamento de Aristóteles que é vastíssimo, né? Mas, Então, inclusive, mas é interessante o que você tem, porque você está aham, trazendo essa questão dentro do que ele traz, dentro da totalidade da existência, uhum, né? Dentro da filosofia enquanto ciência ou não, que há quem diga que a filosofia não é uhum. uma ciência, né? Mas há quem diga que ela é uma ciência. E Então, você falou em pensador livre. Eu acho que pensador livre é uma coisa. Houve até hum, aquele programa daquele rapaz que foi cancelado, qual? Monarca, né? Monarca. E Ah, sim, o tempo do flow, ele sim. estava querendo partido nazista, aquela coisa toda. E É, aí ele disse, ah, tava não, querendo defender o indefensável. pois é. E aí Rogério Skylab, tu conhece o Rogério Skylab, né? Aham. Ele vai estar aqui em Recife, dia 21. Tu acredita? Olha que legal. Nossa, eu sigo ele no Twitter, são Eu pérolas. também. Vê lá, ele mostrou o livro. Eita, eu não vou lembrar o nome do livro, mas. A Futebol de Cego. Aí ele leu um livro sobre o pentelho na garganta. Ah, era isso? Eu vi um tweet assim, não entendi Pentelho muito bem. cravado na garganta. O cara é genial. Ele Mas vai ele estar torna, lançando. ele pega esse papo e torna uma coisa mais poética da vida. Não, ele falando, eu consegui superar isso, eu passei por aquilo, mas o pentelho na minha garganta, daquela boqueta, ainda continua presa. A minha garganta. Ele é Nossa, maravilhoso, sabe? não Assim, parece que ele tava conversando com o Jô no sofá dele, não parece, né, uma conversa assim. eu assisti todas as entrevistas dele, Roger, eu assisto todas. Mas, assim, ele, quando estava com o Monark, ele falou para o Monark o seguinte, porque o Hum. Monark veio dizer assim, filósofo é qualquer pessoa. Um Nossa, pensador, chapato, né? Tem que. filósofo é qualquer pensador livre que do sertão, do Nordeste, lá das Brenhas, pode ser um cara genial. Aí ele virou Hum, assim para Monark, né? Skylab, e disse: hum, Meu amigo, para você ser um filósofo, em primeiro lugar, existe toda uma hum. metodologia. Não sei se chegasse a ver isso. Não, tô entendendo, pode Mas ele prosseguir. falando, né, que existe todo uma, como é que se diz? Uma ciência de estudiosos, de filósofos, de pensamentos que passaram um bastão de um para o outro e que foram desenvolvendo uma linha de pensamento. Hum, Se você quer hum, desenvolver um pensamento filosófico dentro da perspectiva filosófica, você precisa seguir um embasamento de filósofos. O pensador sim. livre, Ah, qualquer um tá pode ser. fora. Uhum. Qualquer um pode ser. Mas filósofo, você tem que partir dentro de um embasamento teórico, filosófico, né? Da história da filosofia. E aí Uhum. ele, ele fala, ele vai até mais longe. Ele diz que no Brasil não existe filosofia. Ah, o Que no Rogério, ele. Brasil não existe filósofo, porque para existir. Aí, veja, ele é filósofo, pior. O cara é formado pela USP de São Paulo em filosofia e diz que no Brasil não tem filósofo. Porque ele diz o seguinte: para ser filosofia, para você ser filósofo, tem que ser uma política de Estado. Assim como na Hum, França e na Alemanha, em que se investe desde a infância, em que se produza filosofia e o pensamento filosófico, e que a população leia. hum, hum.
filosofia. Você é Pois é, política de mas Estado. Se aqui não existe política nem para a educação, que ainda é defasada, imagine política de Estado para a produção da filosofia. Então ele diz que nossa. por isso que os filósofos mais famosos que a gente conhece são ou franceses ou alemães. Não é à toa porque são os países que mais investem em filosofia. Sendo assim, Pior que. vê que foda, ele foi profundo aí, né? Uhum. Boa noite, Félix Delácio. Tem sim. Tem eu, você e aqui Antunes. Antunes é rapper. Esse aqui é um ator, Antunes. Poeta, Ah, um prazer, Félix. poeta e ator paraibano. Olha que legal. Trazendo mais brilho pro norte. Tô falando de arte, tá vendo? Acho que ele ouviu. Uhum. Perguntando se tem alguém em casa. Aham. Ah, ele tá trabalhando no campo, ó. Tá o quê? Ele falou que tá sem retorno e montado no trator. Deve estar no interior, no sítio, né? Ou é algum papo que eu não tô conseguindo entender. É uma gíria, é uma expressão. Ah, Ele usa muito. gíria de ator? Nessa gíria nem eu conheço, viu? Livraria Olha só. Iguaçu, seja bem-vinda. Mas aí eu acho que são teus seguidores, né? Não sei, tem bastante pessoal de fora entrando. É. Então, É, o algoritmo tá assim, ajudando a gente. tu tem quantos minutos pra gente? Eu acho que dá pra gente ainda uns 5 a 10 minutos, né? Até às 10 eu consigo ainda discorrer. Meio que foi em cima da hora, né? Mas eu gosto, assim, de encontros ao acaso. É, se a gente tivesse marcado, não tinha acontecido, né? Não Curioso, né? tinha, cara. É isso que eu fico mais, sabe, fulo. A gente só se encontra do nada, assim, quando tem que acontecer. Mas legal. O que eu acho interessante é a tabela do conhecimento que Aristóteles criou. Tu já viu? Hum, Não sei se tu já. você Já pode dar viu uma lá. refrescada na nossa memória? Então, vamos lá. A tabela do conhecimento, para ele, é essa daqui. Ele fala sobre. Cadê, meu Deus? Tem que trocar esse mouse e esse teclado. Ah, você tá pelo notebook? É. Meu, mas parece que o jogo virou, assim, na nossa primeira live, eu que tava de notebook com a luz acesa, agora você e eu tô no celular. Só não acabou a luz aqui, mas só falta isso também. Pois é, eu tava pensando nisso, cara. Curioso, né? Aham. Tá vendo como o mundo dá voltas? Mas cadê? Ah, ó, ele diz assim: Sócrates ele cria uma tabela do conhecimento. Mas tu tá sem luz mesmo ou tu apagasse a luz? Não, hoje eu só apaguei só. Certo. Sócrates, o que ele vai falar sobre? É que. Pronto, agora. Deixa eu ver aqui. Não, ele faz assim, ele faz uma distinção, né, entre as hierarquias
de conhecimento. Ele diz que o conhecimento ele se inicia primeiro dentro do campo do sensorial, dos sentidos. Então, primeiro você tem que ouvir, ver, cheirar, sentir o gosto e tocar, para poder experienciar. E aí entra dentro do campo da experimentação. A partir daí, você vai criar memórias, que já é o segundo degrau do conhecimento, é a memória. Através dessas experiências, você vai adquirindo memória. A partir das memórias, você vai para outro patamar. Aí ele vai para vários tipos de patamares. Sentimento, né? Sensação, os sentidos, primeiro, memória. Aí, a partir da memória, do que você tem na sua memória, você consegue experienciar o mundo à sua volta. Eu não estou conseguindo abrir, mas estou tentando. Aí depois ele fala da arte, depois ele fala da ciência e depois ele fala da sabedoria, que aí é a filosofia. Que está no topo, que é o mais alto patamar do saber do conhecimento. Mas que precisa passar por tudo isso. Primeiro, sentido, memória, experiência, arte, ciência, sabedoria. Transcendental mesmo, hein? Massa, né? Sim, o que me fez recordar é que você me corrija se eu estiver errado, mas o Sócrates, ele foi discípulo de Platão ou foi Platão que foi discípulo dele? Platão foi o primeiro, né? Platão foi discípulo de Sócrates, né? Então, e foi no caso, aquele Sócrates afirmou aí. Quem difundiu o pensamento socrático foi Platão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe dizer qual é a teoria de Platão e de Sócrates, porque ela se mistura. Há momentos em que, em uma das obras de Platão, ele coloca Sócrates falando da teoria de Platão, e depois ele fala, Platão fala como se estivesse falando da teoria de Sócrates. Então, assim, um comentando do outro a mesma coisa. E aí você não sabe quem é quem. Parece como se ele fosse colaborado para fazer o TCC, não? Pois é, foi um TCC duplo aí, né? Exatamente. E está em moda. Eu acho que se basearam em Sócrates e Platão. É o pensamento socrático platônico. Pois é, só para mim finalizar, que ficou em aberto na minha cabeça. Então, Sócrates afirmou essa hierarquia e esses estágios, né? Até você chegar. Mas eu acredito. Eu falei Sócrates, eu você se confunde? Mas, eu quis dizer Aristóteles, que criou uma... Então, no caso, Platão e Aristóteles foram discípulos de Sócrates, né? Que veio primeiro, se for assim, levar em consideração o que a gente tem, né? Porque, como você disse, tem muita coisa que ficou perdida realmente, né? E que depende do que a gente encontrou, né? Quando chegou lá. Mas... exatamente. Porque... Eu entendo que... Oi? Não, pode terminar. Eu entendo que eu, assim, me aproximo mais da visão platônica da vida, sabe? Que eu sei que pode soar, assim, até meio brega, não sei, porque tá ligado também ao romantismo e toda essa questão, né?
Mas eu vejo que por o Aristóteles ter convivido mais com o Sócrates, de repente ele tenha mais pontos em concordância. E Platão já meio que veio discordando, mas que essa discordância fez a gente abrir um pouco mais o leque, sabe? É porque, assim, Sócrates dizia que o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. Então, você, enquanto discípulo, você não deve repetir o mestre. Você não deve copiar o mestre. Você deve, sim, se embasar nele, mas transcender ele, ultrapassar esse mestre. Porque Sócrates entende o pensamento como sendo mutável. Então, se ele é mutável, ele não está estanque, parado. Então, eu posso ultrapassar esse mestre. Eu posso ir além dele. Eu posso, tipo, peguei o tijolo e vou botar o tijolo em cima e criar uma casa, um palacete maior do que, né? Então, foi o que Aristóteles fez. Aristóteles também seguia Sócrates, mas aí rompeu com ele e criou se eu não me engano, e aí criou um pensamento oposto e superou o próprio Sócrates. Assim como Platão também. E aí tem uma pequena distinção entre o pensamento de Platão e Sócrates, mas é praticamente a mesma coisa. Eu acredito, assim, que o Sócrates, ele, de repente, ele foi mais duro, de repente, né, em algumas questões, e Platão conseguiu deixar mais em aberto, né, que se tratando de filosofia, acho até mais interessante, por isso a minha razão de se aproximar mais da visão, sabe, de que eu vejo assim como Aristóteles meio que deixou pronto até no que você me disse desse esquema do conhecimento, de hierarquias, ele meio que deixou um conhecimento mastigado, assim, ao meu ver, né? Seria uma crítica, talvez, nossa, que ponto, né? Eu criticando Aristóteles, hein? Mas, enfim... Sim, mas por que não? A contradição, Sócrates fala que a retórica, a dialética, a construção do conhecimento, ela só vem através da oposição. A evolução, sim. Da oposição, e eu vejo como... da contradição, da contrariedade, do antagonismo. Então é válido você negar o que Aristóteles está falando, até para superar aí. Tudo bem. E eu vejo como o que você acabou de levantar aquela questão desse esquema do conhecimento, ele ajuda a provar, talvez, né, o meu ponto, de que ele deixou um conhecimento pronto, assim, ó, tá aqui, ó, uma fórmula, daí você segue ou não segue. Agora, a visão mais platônica, ela meio que ela te ensina, sabe, a você, como você pode enxergar, ao meu ver, assim, ela nos dá mais possibilidade de discordância do que a de Aristóteles, como a gente viu, para ele é muito assim, preto no branco, sabe? E que, na verdade, combina com o que ele se propõe. Na verdade, é interessante, ele levanta uma série de questões que poucos, se não até o próprio Sócrates não conseguiu, né, levantar essas questões ou mesmo ir a fundo nelas, né? E eu gosto, na verdade, do pensamento de Aristóteles tanto que eu me permito discordar, sabe? Porque acredito que o mestre ele queira ver, sabe, essa farpa na mente, né? Esse pingo de rebeldia que faz o aprendiz ser, sabe, curioso e necessário para todo um povo, aliás, né? Poder entender isso melhor, né? Essa questão que estava tão fechada num círculo de amigos, né? Ou, né? Enfim, pares, né? Como se for levar mais formalmente, assim, né? Enfim, eu acredito que seria esse, sabe, um ponto de... Como leigo, é claro, né?
E como leigo que sou, estou aqui expressando a minha visão também, né? Somos todos fatalmente medíocres e leigos, e a gente não sabe nada. Pronto, o próprio Sócrates, eu acho interessante quando ele fala aqui da questão de que não existe uma verdade. Então, por exemplo, o sofismo, ele vem como uma forma de... que eram os mestres, né, os mestres da retórica, da fala, e que não importava se era verdade ou não que estava dizendo. O que importava era que o que eu dissesse fosse o pensamento mais bonito e belo e que se opusesse ao seu pensamento. Nossa, eu entendi. Para que, assim... Porque, na verdade, como são opiniões, ela só pode ser contradição. Porque a minha opinião vai ser oposta. E aí eu vou ter que, se você me dá uma afirmação, eu vou ter que dar uma negação para você dar uma superação dessa minha negação, do que você afirmou. Então é a tese, né? Aí a antitese e a síntese. A tese é o que eu afirmo, a antitese, né, é a negação, é o que eu nego, então eu me oponho, para que venha novas sínteses. Que aí é a superação. Então, diante da negação, você não pode... Opa, não, você tem que superar aquela negação. Então, se alguém vem e se opõe a você, a estratégia é superação. Até na vida mesmo. Quando você recebe um não, ou até quando acontece alguma coisa que você queria que acontecesse, você tem que superar. Meu amigo, o seu senhor Félix falou que levantou uma questão importante aqui também para a gente, de que se o discípulo superar o mestre é como se fosse uma máxima já na nossa sociedade, e que também no caso de Carl Jung, né, que era discípulo de Freud, né, ou mesmo aprendiz, e que discordou em vários sentidos e que se permitiu, né, ali superar, mas acima de tudo validar o ponto dele, né, que eu acho que é o que ele sentiu de diferença e casa muito bem com o que a gente está falando realmente, que se eu tenho uma forma de pensamento e eu duvido dela, isso me permite eu basicamente desconstruir essa forma de pensamento, né, e ver ela em todas as suas nuances. Interessante aqui o nosso querido Félix Lácio, grande poeta, grande ator, traz aqui. Eu jamais... Obrigado, Antônio, por traduzir essa palavra aqui. Eu jamais iria entender que ele estava falando do nosso querido Jung, Carl Jung, porque ele escreveu, acho que foi o teclado, né, Félix? Que deu algum problema. Sim. Aí, realmente, Jung, ele foi discípulo de Freud, rompeu com Freud, porque ele criou uma perspectiva muito mais... Jung era judeu, né? E era suíço. Ele era riquíssimo. Quando ele morreu, a biblioteca dele tinha mais de 20 mil livros. Né? E aí se descobriu tudo o que ele tinha lido, toda a literatura, todo o embasamento dele, todos os escritos dele foram pegos. Então, Jung, ele vem a partir do pensamento da transcendência, né? Eu amo de paixão, né? Eu também. Eu prefiro mais Jung do que Freud. Enquanto terapia, né? Coletivo, sincronicidade, o que mais? Nossa, sim. Inconsciente coletivo. Os arquétipos, né? Nossa,
o que a gente tratou a live inteira também, basicamente, que são essas idiosincrasias, né? Essas diferenças que nos tornam Subjetivo, únicos, único. mas também iguais. Mas, rapaz, tu é muito sabido. Meu querido, está sendo uma honra Então, esse encontro. Vamos agora guardar que o universo nos reúna mais uma vez, né? Então, vamos às considerações finais aqui para nossa plateia que nos assiste. E vamos tentar aí todas as noites aí, quem sabe, a gente fazer esse café filosófico aí. Você já tinha esse quadro? Ou foi uma ideia assim? Não, hoje eu disse assim, rapaz, eu estou querendo responder essa questão aqui, que eu tenho que entregar amanhã. Ah, é sobre o seu curso? Eu estou lendo sobre isso aqui. Aí eu disse, eu vou abrir a internet aqui para me motivar, porque hoje foi um dia bem puxado. Eu vou aqui debater com quem aparecer, e aí quando vê, tu aparece. Meu, cara, foi premeditado pelo universo, só se for, porque eu vi ainda depois que você já tinha começado bastante tempo, né? O que foi quase uma meia hora antes de eu ter entrado, né? Foi, exatamente. Então, mas assim, eu sou muito grato pela vida, que é uma arte dos encontros, né? E também a você que dedicou esse tempo, essa atenção e, sabe, sem palavras. E eu aqui ao pessoal também que apareceu. Agradeço a todo mundo que está aí presente, a Saconato de Tatu, não, né? Saconatu. É sobrenome italiano. Ah, sim. A Félix de Lácio, a Cordélia Raíssa, Livraria Iguaçu, a Windy Rick, Felipe, Francis, como é? Francis, menino, tu tem um público danado, assim. Isso aqui é teu, né? Tu tem quantos aí online? Tu tem quantos online? O pessoal que é do meu, outro que é do meu, outros que é de fora. Você tá com quantos online aí? Mas não precisa dizer na audiência, né? Isso aí é de menos. Ah, não. O que importa é que a gente se entendeu. Eu agradeço demais, assim, por debater com você. Eu sinto uma energia muito boa quando a gente está conversando. A sua vibe é bem positiva. Você é um cara... Show. Um cara massa. Um cara foda. E é isso, irmão. Gratidão. Pô, só tem... O que você vê em mim reflete o seu interior, velho. Força e resistência sempre, né? Vamos resistir e não esquecer que a arte é a única maneira da realidade não nos destruir. Ponto final. Falou, irmão. Bom descanso. Abraço aí a todos e todas. Ei, só dá um alô aí, um positivo que eu vou tirar uma foto. Sim, vamos lá. Aí. Só vai aparecer eu, né? Porque tu tá na escuridão aí, né? Deixa eu bater uma de tu também, né? Uhum. Você conseguir salvar essa live, baixar ela pra gente conseguir, eu consigo fazer editar, sabe, o vídeo, fica bem legal. Se for pra postar.
Massa, pode ser. E a gente pode pegar vários filósofos aqui, que eu estou lendo Sócrates, Platão, Aristóteles, Montagne, Descartes Uhum. e outros que a gente vai ter que ler aí um bocado. E a gente pode ir debatendo, conversando, Sim, beleza? vamos manter contato, é isso. Falou. Bom descanso para ti. Valeu. Ô, Abraço. igual. Pai. Acho. Namastê. Agora como é que salva esse